Olá, tudo bem? Você está aqui no canal do Arquiteto e hoje eu quero falar sobre realidade da faculdade e realidade da vida. Então, se você achou interessante, vou pedir para que você inscreva-se aqui no canal e vamos ao vídeo. Olha só, primeira coisa, né, que eu quero colocar aqui é que existe uma realidade quando você está ali dentro da faculdade, o que você aprende e quando você sai da faculdade, você tem dificuldade em alguns aspectos, que é a realidade da vida. Então, dentro da faculdade, você tem o projeto que você deve seguir e você faz essa apresentação desse projeto ali para o seu professor, dentro de um prazo que algumas situações são curtos, outra situação é um prazo maior, mas uma coisa é fato. Quando você forma, você fica extremamente perdido. Você fica perdido por quê? Porque você está muito inseguro de como que você vai conseguir pegar o projeto, você está inseguro como que você vai cobrar esse projeto, você fica confuso sobre isso. Se você está dentro de uma empresa, você sai e começa a trabalhar dentro de uma empresa, você vai ter a oportunidade de verificar como que essas pessoas trabalham, como que essas pessoas fecham o projeto. Entretanto, é uma área que fica meio restrita. Eu percebo que os arquitetos, donos de escritório, não ficam mostrando muito os contratos, como que fecha os contratos. Você vai ter ali uma certa segurança, mas acredite, não vai ser isso que vai te dar total segurança. Mas sim, primeiramente, no período que você está dentro da faculdade, você deve o quê? Aprender a dominar os programas, principalmente, eu falo tanto de projeto em 2D, seja o Revit, mas uma apresentação 3D legal, porque às vezes vai ser no início, né, vai ser você que vai fazer esses projetos quando você fechar, seja de algum amigo, de algum conhecido, ou o primeiro projeto que apareceu para você. Mas você vai ter um choque ali quando você tiver que passar um preço. Você não vai saber qual o preço que está valendo o seu serviço, você não vai ter uma percepção das taxas que você deve pagar. Em muitos casos, igual eu fechei um serviço, tive que pagar um valor da nota fiscal desse serviço, que era um valor mais alto. Então você já tem que calcular tudo isso para que você não tome prejuízos ali na frente. Então, esse choque de realidade é muito grande, porque quando você forma, você tem a dificuldade de documentação de processo, e isso você não vê na sua faculdade. Pelo menos eu não tive a oportunidade de aprender essas coisas do dia a dia de um arquiteto, porque a faculdade, às vezes, ela se prende àquela grade curricular que fala muito de teoria, fala muito de muitas coisas, mas não fala sobre preço de projeto, não fala sobre como que você aplica as normas da cidade no seu projeto de uso do solo. Às vezes até aplica ali, mas é muito pouco, a ponto de você ter total segurança de sair e fechar um projeto por completo. Então, o que eu quero falar nesse vídeo aqui é que para que você tem que fazer o quê? Tentar primeiramente ter tranquilidade em saber que é normal essa diferença da faculdade para as realidades. Só que você deve fazer o quê? Se capacitar. Você deve fazer o quê? Você deve estudar as normas da sua cidade. Você tem que diminuir o máximo desse conflito que acontece quando você forma. E uma coisa que eu percebo é que nós temos o Código de Edificação da Cidade, nós temos a NBR 9050, que deve ser seguido a linha em maioria dos projetos, e o que eu percebo é que esses arquitetos que formam, eles não procuram fazer a leitura dessas normas que são base para um projeto aprovado. Você deve também conversar com algum amigo arquiteto seu, que já é formado, que já tem uma experiência maior, e pedir para que ele encaminhe para você um projeto, nem que seja em formato PDF, para que você consiga estudar esse projeto para verificar o que foi aprovado ali.
E eu falo isso para que diminua os seus problemas quando você fechar um projeto para você. Porque a partir do ponto que você fecha um projeto, começa a contar um cronograma. O que é esse um reloginho, né, que começa, porque é o cronograma da obra. Então o cliente fala, olha, você tem aí 15, 20 dias para me apresentar uma proposta. Você tem depois 15 dias para me entregar uma planta técnica, 10 dias para entregar uma maquete. Então, assim, começa a contar o prazo para você fazer o serviço, e algumas vezes o que vai acontecer é que você não vai ter esse tempo de pesquisa, de estudo. Então, para que você não tenha esse conflito, você precisa adiantar algumas coisas no período da faculdade, aí já depende. Se você tem essa maturidade para entender que é necessário isso, mas você estudar as normas, você estudar o código de edificação, você bater esse código de edificação em um projeto que já foi aprovado, você fazer os testes, mesmo sem ganhar nada, pegar um projeto e fazer do nada ali e encaminhar para algum amigo conhecido seu que poderia analisar para simular como se fosse uma aprovação da prefeitura. Eu lembro que eu fiz um curso. Eu já fui dono de escola de curso voltado para arquitetos e engenheiros, cursos especializantes de programas, e lá eu criei uma matéria chamada, era AutoCAD, aprovação na prefeitura. Então a gente fazia o quê? Um projeto, esse projeto, quando eles finalizavam esse projeto, eles encaminhavam para mim, que era o professor. Esse projeto ele passava por uma análise como se fosse da prefeitura, eu encaminhava a correção simulando uma correção da prefeitura, eles faziam essa correção e mandavam para mim. A prefeitura, você tem 3 tentativas aqui, né, do município, 3 tentativas para aprovar o projeto, não é à vontade. Então, se a pessoa não consegue aprovar dentro dessas 3 análises, ela vai ter que fazer uma justificativa do porquê que ela não conseguiu aprovar. Se a justificativa dela for aceita, for plausível, o que vai acontecer é que eles vão dar mais uma análise para você. Se não for, o cliente vai ter que pagar as taxas novamente da abertura de um processo. E tem aberturas de processos aí que custa 3 mil, por causa que a construção é uma construção grande. E o que eu pergunto para você é, esse cliente, você acha que ele vai querer pagar essa taxa? Ele vai olhar para você e vai falar, ó, meu amigo, quem é que errou essa análise foi você, né? Então, como é que a gente vai fazer agora? Então, ele vai querer, na melhor das hipóteses, ele vai querer dividir essa despesa com você. Então, para evitar esse tipo de problema, é necessário que você esteja mais capacitado possível para que você consiga solucionar esses problemas que vão aparecer na sua profissão relacionada à aprovação de projeto, principalmente, que eu falo. Eu lembro que chegou um cliente no meu escritório que ele estava na última análise, ia aprovar um galpão. E ele chegou lá falando, Will, minha arquiteta não dá conta de aprovar. Ela acabou de formar, tem pouco tempo, não tem experiência. Ela não dá conta de aprovar isso aqui. Se ela mandar, eu vou ter que pagar essas taxas de novo. Eu estou disposto a gastar dinheiro com você aqui para você conseguir fazer essa correção, mas você só tem uma tentativa. Então eu olhei a situação drástica, difícil, mas eu sinto segurança, que eu tenho conhecimento sobre isso. Eu falei para ele, então tá, então vamos fechar. Passei o preço para ele, um preço barato, porque era uma correção, eu já tinha conhecimento, mas resumidamente, eu fiz a correção, a arquiteta analisou, ela pediu umas correçõezinhas lá, na hora que era a última. Eu fui lá conversar com ela sobre aquelas correções que ela tinha feito, que era pouco, era só uma anotação. Ela falou assim, não, isso aí, você não vai perder sua análise não, porque isso aqui é só questão mais de escrita, de uma coisa em outra, só resolve isso aqui para mim que eu já vou aprovar seu projeto. Aí eu peguei, fui, mandei, expliquei para ela a situação, porque eu estava lá no nome, com requerimento da outra arquiteta me autorizando a instalar. Expliquei toda a situação para ela, que eu estava naquela única análise por causa do que tinha acontecido, mas ela viu que eu dominava, que eu entendia. Resumidamente, o projeto foi aprovado, foi liberado o alvará, o cliente ficou satisfeito, agora já está pedindo a BITS. Então, assim, isso porque eu consegui dominar isso, mas quando eu saí da faculdade eu não tinha esse conhecimento, eu tive que pegar para me ler, para me poder estudar. Eu fui criando os cursos, e quando eu criava os cursos eu estudava muito para criar esses cursos, então acabou que eu consegui aprender bem, entender bem sobre a lei. Então isso me ajudou. O que eu quero falar é que para que você faça o mesmo, para que você consiga pegar esse código de edificação da sua cidade,
plano diretor, estuda, mas não estuda só lendo, porque às vezes você vai ter dificuldade de como ver isso aplicado. Pega alguns projetos de amigos que foram aprovados, você consegue isso. E dá uma estudada nesse projeto. Vai gastar tempo? É trabalhoso? É cansativo? Sim, é muito cansativo, mas eu te falo uma coisa. Quando aparecer um projeto para você resolver, você vai estar desenvolvendo ali a calçada. Ah, a calçada representa dessa maneira. Ai, meu Deus, como é que eu vejo aqui a representação do corte? Quais as especificações e notas que eu tenho que colocar aqui? Ah, tem que colocar isso. Ah, o banheiro PCD, como que eu faço com esse banheiro? Aí você vai lá e já representa. Ah, eu tenho que fazer um detalhe desse banheiro aqui. Ah, tá, aqui é o eixo de manobra. Você já consegue fazer. Ah, os níveis tem que ser assim. Área permeável, preciso de tantos por cento, mais a caixa de recarga. Você consegue colocar lá. Ah, não, tem que aumentar o recuo um pouco mais, porque senão eu não vou atingir a caixa de recarga e aqui a circulação não vai dar certo. Então, se você começa a pensar tudo esse contexto no desenvolvimento do seu projeto. Mas se você não estuda, o que vai acontecer? Simplesmente você vai perder a primeira, segunda análise e você depois vai ficar em um grande aperto. Tá? Então eu espero ter ajudado você. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal, comente aqui embaixo sobre o que você acha desse vídeo e até o próximo vídeo no nosso canal. Tchau, tchau!